De vez em quando aparece aqui no consultório um sujeito cheio de sintomas e com um exame de testosterona normal. Normal mesmo, uma testosterona total aí tranquilamente acima de 600 nanogramas por decilitro. E mesmo assim, o cara chega se queixando de cansaço, queda de libido, desânimo e falta de força. Para quem tem menos experiência, um quadro desse pode parecer confuso, mas ele não é. E eu vou te explicar isso. Lá por volta de 500 anos antes de Cristo, o filósofo e matemático grego Pitágoras dividiu o ser humano em corpo, mente e alma. Ele provavelmente pegou isso de tradições do hinduísmo e da China antiga, mas o fato é que a divisão tripartite de Pitágoras ganhou popularidade no Ocidente e até hoje nós enxergamos os seres humanos assim: mente, corpo e alma. Bom, eu não sou padre, nem pastor, nem bispo, então essa parte da alma eu deixo para quem entende disso melhor do que eu. Eu sou médico, eu vou ficar com a parte do corpo e da mente. Isso conta aqui no consultório. A parte do corpo a gente pode chamar de processo biogênico. Isso corresponde à sua parte orgânica, matéria, material mesmo. A parte da mente a gente pode chamar de processo psicogênico, e isso corresponde à sua parte emocional, sentimental e psicológica. Alguns homens chegam aqui para fazer terapia de otimização de testosterona cheios de sintomas, mas com níveis de testosterona total normal. Eles podem, na verdade, ter como raiz dos seus sintomas outros transtornos biogênicos ou, quem sabe, transtornos psicogênicos que devem ser levados em conta na avaliação. Do ponto de vista biogênico, e especificamente falando de hormônios importantes para a energia masculina, nesse caso, a gente está falando de 4 hormônios principais, como se fossem 4 rodas de um carro: testosterona total, DHT, estradiol e prolactina. A testosterona total, idealmente, ela deve estar entre 600 e 1000 nanogramas por decilitro. O DHT, a dihidrotestosterona, deve estar preferencialmente entre 580 e 850 nanogramas por decilitro. O estradiol não deve estar acima de 70 nem abaixo de 20 picogramas por decilitro, sendo que a relação testosterona total estradiol deve estar acima de 12. E o ideal é que a prolactina esteja abaixo de 15 nanogramas por ml. Essas 4 rodas devem estar alinhadas. Se uma roda estiver faltando, não tem jeito, o carro não vai andar direito. Além disso, o sujeito pode ter, biogenicamente, uma resistência insulínica aumentada, um diabetes descompensado, um hipotireoidismo não tratado, uma anemia, um estado crônico de desidratação, um consumo excessivo de álcool e outras substâncias não legais, ou fazer uso de medicamentos antidepressivos ou medicamentos que afetam a percepção de níveis hormonais, ou ter uma deficiência de vitaminas e oligoelementos que ninguém abordou. E todos esses processos biogênicos têm que ser levados em conta no momento da consulta. E eles são: otimizar os níveis de testosterona não é apenas sobre testosterona. Um homem precisa de testosterona, mas não apenas de testosterona. Então, além do processo biogênico, tem ainda a parte psicogênica do ser humano. Altos níveis de estresse, sono ruim, sedentarismo, depressão, ansiedade, procrastinação persistente, isolamento social, falta de contato com a natureza, falta de um bom círculo de amigos, falta de propósito bem definido, está envolvido num trabalho ruim, num relacionamento ruim. Um processo psicogênico desalinhado pode ferrar com um processo biogênico que aparentemente está ok, e vice-versa. Um sujeito em um relacionamento ruim pode ter a testosterona que for, ele vai continuar se sentindo meio perdido no meio do tiroteio. Nenhum homem consegue viver durante meses ou anos a fio debaixo de uma atmosfera onde ele é bombardeado o dia inteiro com desvalorização, falta de respeito e falta de reconhecimento. Ele não vai conseguir ficar debaixo de um ambiente desse e não desenvolver sintomas associados
a esse tipo de ambiente. O segredo aqui está em cuidar primeiro do processo biogênico e só depois cuidar do processo psicogênico. E isso é uma coisa que me deixa indignado quando eu vejo alguns coaches de internet falando de motivação. Meu amigo, não adianta você motivar um sujeito com dengue e 40 graus de febre para participar de uma corrida de 10 quilômetros que vai ter na cidade dele naquele dia. Não adianta você querer motivar um anão de 1 metro de altura para que ele dê um salto e enterre uma bola de basquete. Biogenicamente, o sujeito está impedido de cumprir aquela tarefa, por mais que você o motive. Antes de pensar em disciplina, garra e motivação, esses coaches de internet deveriam orientar os seus mentorados para dar uma conferida se está tudo ok com a parte biogênica deles. Motivar um sujeito com uma testosterona total de 400 nanogramas por decilitro é quase como você ir lá enxugar gelo e cavar um buraco na água. O trem não vai para frente, por mais que você empurre. Só depois da parte biogênica alinhada é que você deveria passar para a parte psicogênica da coisa. Um homem com níveis normais de testosterona, DHT, estradiol e prolactina e que apresente um processo biogênico geral razoavelmente bem equilibrado, mas que mesmo assim ainda se queixa de cansaço, queda de libido, desânimo e falta de força, esse cara pode estar tendo problemas como, por exemplo, síndrome do impostor, perfeccionismo paralisante, medo do fracasso, ansiedade de desempenho, medo de julgamento social, mentalidade de escassez, transtorno de autossabotagem cíclica, hipervigilância ao erro, comparação obsessiva, apego à narrativa de vítima e transtorno de congruência de identidade, entre outros processos psicogênicos. E esses desalinhamentos consomem energia, reduzem a performance e alimentam crises existenciais e podem ou não estar associados a problemas hormonais. Nas minhas consultas, eu sempre faço questão de avaliar os aspectos psicogênicos e biogênicos do paciente. Afinal de contas, não é uma folha de exame de laboratório que está ali na minha frente sendo tratado. É um ser humano. E deveria ser uma obrigação do médico olhar essas duas esferas sempre, o processo biogênico e o processo psicogênico. Olhar isso sempre, ao mesmo tempo. Se os seus exames estão normais, mas seu corpo parece não concordar com isso, pode ser que exista um processo biogênico que não foi diagnosticado ou um processo psicogênico que precisa ser abordado. O fato é, se você não está morto e o meteoro ainda não chegou, sempre tem algo que você pode fazer para melhorar a sua disposição e a sua qualidade de vida. Tudo que você precisa é não aceitar mais continuar vivendo sendo uma sombra do homem que você nasceu para ser. Você não nasceu para ser uma sombra. Não mesmo. Um grande abraço, gente boa.